E a segunda pergunta diz o seguinte, ó: qual é a relação do assunto sacerdócio com a oração? Caião, Isso aí é boa para você, né? Caião manda bala. Bom, eu acho que antes da gente falar da relação, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa entender o que é o sacerdócio. No nosso meio, essa palavra também é muito utilizada, né? Isso, exatamente. É um termo muito atual, mas eu acho que antes de entrar, então, na comparação das coisas, porque tem uma ligação muito forte, eu acho que a gente precisa entender o que é o sacerdócio ou o que é a figura do sacerdote primeiro no Antigo Testamento. Então, quando a gente para estudar o sacerdócio ou a atuação de um sacerdote, ainda quando falo do Antigo Testamento, falando na ordem levítica, a gente está falando de uma pessoa que representava o povo diante de Deus. Então, o povo precisava se colocar diante de Deus em arrependimento. Então, ela levava que seja um cordeiro ou um animal diante do sacerdote, e essa pessoa ia até a presença de Deus no tabernáculo de Moisés. Então essa pessoa era representada por meio de um sacerdote. Então, quando a gente fala de sacerdócio, a gente está falando de um serviço. O sacerdócio é um ofício. Só que nós precisamos entender que nós estamos uma nova ordem sacerdotal. Nós não estamos mais na ordem sacerdotal levítica, aonde para nós nos purificarmos do nosso pecado precisávamos, né? Ou se fosse no tempo atual, a gente precisaria levar um cordeiro para que o nosso pecado fosse apagado. Até porque, se a gente olhar Hebreus, a gente vai ver que essa atitude, ela na verdade só servia para relembrar o povo do pecado, porque ela não era efetiva para perdoar os pecados. E aí entra o assunto da nova ordem sacerdotal, que é pela ordem de Melquisedeque. Então eu acho que a gente precisa entender que na verdade o cordeiro ou animal que era apresentado no sacerdócio levítico agora é o Cristo. E Hebreus fala que ele é perpetuamente o sacrifício. Então ele se entregou, como Isaías 53 fala, pelos nossos pecados, levou as nossas dores, e esse sacrifício é eterno. Então, mediante a postura do próprio Cristo em se colocar como sacrifício pelos nossos pecados, nós precisamos entender que a nossa postura agora, a partir dessa perspectiva da ordem de Melquisedeque, é também e ainda de uma postura sacerdotal. Por isso que várias vezes também a gente se refere como a igreja como um reino sacerdotal. Tem um texto em 2 Pedro muito conhecido que fala sobre isso, né? Nação santa e tal, se eu não me engano é 1 Pedro, perdão. E então eu quero que a gente pense que, voltando até no paralelo que o que faz um sacerdote, o que fazia, ele oferecia sacrifícios espirituais. Só que, como eu disse, o Cristo é agora esse sacrifício eterno. Então, Caio, você está querendo dizer que a gente, como o Cristo é o sacrifício eterno e ele já se ofereceu, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios espirituais? Não. E aí a gente começa a fazer agora o ponto da relação entre o sacerdócio e a oração. Então, basicamente, quando a gente olha para esse contexto do ofício sacerdotal do sacerdote, que é oferecer sacrifícios espirituais, como eu comentei agora há pouco, hoje, nessa nova ordem, a gente vai entender que, resumidamente, nós estamos falando de oração. Então, quando a gente fala da relação do sacerdócio com a oração, nós estamos falando que é um sacerdote cumprindo o seu ofício sacerdotal. Então, por isso que a igreja ela é chamada como um reino sacerdotal, porque é um reino que oferece sacrifícios espirituais a Deus, só que esses sacrifícios espirituais não são mais por meio de animais. Antes, agora, esses sacrifícios espirituais representam a oração. Então, por que você está falando de ofício? Antes mesmo da queda, a gente vai ver que o Senhor ele determina para o homem um ofício de guardar e cultivar o jardim. Então esse ofício já está determinando o ofício sacerdotal do homem de guardar e cultivar. Então, quando eu falo que
a oração representa esse ofício sacerdotal, eu estou fazendo uma menção inclusive a essa passagem de Gênesis, quando Deus falou que a função do homem era guardar e cultivar. Por quê? No hebraico a gente sabe que guardar e cultivar é a mesma coisa que adoração e intercessão. Então, intercessão e adoração faz parte da disciplina da oração. Então, a relação de sacerdócio com oração é que na prática a oração é o ofício sacerdotal de um sacerdote em prática. Então quando nós oramos e quando a igreja está nesse lugar de oração, que tem uma conexão com a primeira pergunta, que é um lugar no Senhor, nós estamos desenvolvendo o nosso ofício sacerdotal. Eu acho que é isso. Perfeito, cara. E aí, se a gente quer complementar alguma coisa? Não?